capítulo 11. Agora nós vamos ler a partir do verso número 23. Primeira carta ou epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Leitura extremamente conhecida de cada um de nós, mas foi aqui que o Senhor inspirou meu coração durante esse dia para estar falando algo da parte de Deus e compartilhando com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Se alguém perto de você está sem exemplar da Bíblia, compartilhe com ele o resto da palavra e assim podemos ler a porção do texto anunciado. Se os teus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, nos diz assim: Porque eu recebi do Senhor, e que também vos entreguei, ou vos ensinei, em algumas inversões, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado, que é entregue. Glória a Deus. Aleluia. Por vós. Aleluia, Deus. Fazer isso em memória de mim. Com semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Eu quero ler também o verso 21. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. Renova-me por ela. Renova-me por ela. Consola-me por ela. Consola-me por ela. E eu glorificarei teu nome. Eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, Tu estás nesta palavra. eu já me assento. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Porque o Senhor é bom e sua fidelidade dura para sempre. Meus irmãos, acordei pela manhã e fui buscar o Senhor uma palavra. O Senhor me trouxe justamente nesse texto, que é o texto áureo da Santa Ceia, chamado do texto oficial da Santa Ceia. Na realidade, todas as igrejas cristãs, sejam elas ortodoxas, tradicionais, pentecostais, comunidades, neopentecostais, no momento da Santa Ceia, leem este texto, porque é o texto oficial da Santa Ceia, que nos remete para o momento do sacrifício, nos faz lembrar da crucificação do nosso Salvador, que morreu por nós, pagando um alto preço. Glória a Deus. Pela nossa salvação. Aleluia. O estranho, o interessante, é que esta palavra, esse texto oficial, foi nos deixado justamente pelo apóstolo Paulo, que não andou com Jesus, que não caminhou com Jesus durante o ministério de 3 anos e meio.
que não estava no dia em que o Senhor Jesus celebrou a última Páscoa da primeira Santa Ceia no cenáculo. Mas foi ele que deixou as instruções oficiais a respeito desse momento, dessa celebração, desse culto, dessa ordenança do Senhor, que é tão principal que, além do batismo, é a Santa Ceia, que compõe as duas ordenanças do nosso Salvador para a sua igreja. E é daqui que eu quero extrair algumas coisas para nós comentarmos e descobrirmos por que esse texto é o texto oficial da Santa Ceia. Estou falando também dos irmãos são inteligentes, bibliólogos, juristas, já devem saber o que tem, mas eu só vou lembrar para alguns. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o apóstolo Paulo abre o seu escrito dizendo assim, no verso 23, porque eu recebi do Senhor. Repita comigo, porque eu recebi do Senhor. A primeira lição que eu tiro aqui é que a Santa Ceia não foi invenção da igreja, nem dos apóstolos, nem dos pastores. A Santa Ceia não é uma invenção do homem para te obrigar a vir um culto especial todos os meses, não. Quem instituiu foi Deus. Quem ordenou foi o Senhor. É um sacramento dele, uma ordem da igreja. E assim como você atendeu o sacramento do batismo nas águas, você também não pode desprezar o outro sacramento, que é participar da mesa do Senhor em memória dele. Segunda coisa que eu aprendo com essa expressão, porque eu recebi do Senhor, é que Paulo foi o primeiro a receber a revelação a respeito da Santa Ceia. Como assim, pastor? Paulo está dizendo que recebeu do Senhor. E aí você pode pensar, como ele recebeu em primeira mão do Senhor, sendo que ele escreveu em 1 Coríntios, e antes de 1 Coríntios, tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Gálatas. Na realidade, você sabe que se o Novo Testamento tivesse em ordem cronológica, ele não abriria com Mateus, ele abriria com 1 Tessalonicenses. O segundo livro seria 1 Timóteo. E o terceiro livro, 1 Coríntios. Porque quando Paulo escreveu essas cartas, ele já estava na terceira viagem missionária. E foram as primeiras cartas escritas para a igreja. Os evangelhos vieram depois. Foram escritos depois. Deus levantou Paulo justamente com essa cátedra, para escrever, para doutrinar a igreja. Ele sai da primeira viagem missionária, planta a igreja. Sai da segunda viagem missionária, visita algumas igrejas que ele já tinha plantado e abre outras. E quando ele está na terceira, ele sente a necessidade de consertar algumas coisas que estavam erradas nas igrejas. Então ele escreve no ano de 52, presta atenção nisso, a primeira carta, o primeiro livro, a primeira epístola do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. No ano de 53, ele escreve a segunda epístola, 1 Timóteo, para o seu filho na fé, Timóteo, que ele tinha empossado como pastor de uma igreja chamada Éfeso. Quando chega em 54, ele vai escrever a primeira carta à igreja de Corinto, para poder organizar a bagunça, porque estava meio bagunçado. E olha que ele não participou da ceia com o Senhor. Os apóstolos que participaram não conseguiram prestar muita atenção naquilo que Jesus estava fazendo naquele momento da ceia. Porque de fato, quando eles se assentaram para celebrar a primeira ceia com o Senhor Jesus,
Páscoa. Então foi um jantar de Páscoa seguido de Santa Ceia. O que os apóstolos fizeram? Quando começaram a instituir igreja, se reunir como igreja, o culto de Santa Ceia era um jantar comunitário. Era um jantar europeu, cada um traz o seu. E no meio do jantar, nas mesas, era distribuído o pão e o cálice. E aí cada um comia e depois comia no pão, comia no cálice e ia embora. Só que na igreja de Corinto, isso virou uma baderna. Na igreja de Corinto, as pessoas levavam alimento, comiam e nem tinha culto, tomavam a ceia, não esperavam pelos outros. E Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 11, que alguns já saíram até embriagados. Então Paulo vai doutrinar: isso vocês estão fazendo com essa ceia. E por que isso aconteceu? Porque Paulo teve que escrever primeiro a Corinto, para depois virem os evangelhos. E aí, quando Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, de fato, foi Paulo que recebeu por primeira vez a revelação para doutrinar a igreja, para dizer: se você tem fome, come em casa. Quando você se reúne, é para glorificar a Deus, não é para saciar a carne. Quando você senta, o principal é a Santa Ceia. Foi ele que deu para organizar. Aí a Santa Ceia virou culto. Porque até então era um jantar comunitário, era um jantar europeu. E foi ele então que recebeu do Senhor por primeira vez. Diga para o seu irmão: Paulo foi o primeiro a receber essa revelação. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, ainda no verso 23, Paulo vai dizer que eu recebi do Senhor o que eu também ensinei, que na noite em que foi traído, falando de quem? De Jesus. Paulo destaca uma noite na vida de Jesus. Vou repetir. Paulo destaca uma noite na vida de Jesus. Pastor, qual noite? A noite em que o Senhor foi traído. Ele diz: na noite que ele foi traído, ele tomou ceia. Ele celebrou-se. Coração machucado, foi traído, e traição não cai de longe. Você acha que alguém no Japão consegue trair você? Você acha que alguém na China inveja você? Quem inveja você está perto. Quem trai você também está perto. Como o pastor Silas vindo na Rafaia, pedrada de longe não dói. A pedrada de dói é aquela pedrada de perto, que machuca. Pedrada de longe, o senhor está lá na coxichinha, falou nossa. Agora, se está perto, machuca. Mas olha o que eu aprendo com Jesus: coração ferido, foi traído. Ele podia ter dito: então eu não vou ser. Mas o que ele faz? Eu vou ser. Glória a Deus! Eu sei que você fez a carne de ventilador, porque nós vivemos no século XXI, pós-modernidade, e hoje qualquer coisinha, qualquer unha encravada já é motivo suficiente para eu vir na igreja, quanto mais essa coisa. Ah, eu não estou bem, está muito quente, está muito frio, não estou disposto. Mas Jesus mesmo está aí, disse: não, eu vou celebrar assim. Glória a Deus! Eu vou celebrar assim, eu vou celebrar a mesa. E é isso que nós precisamos aprender com Jesus: priorizar a Santa Ceia do Senhor. E note, ele estava com a mesa preparada, ele já estava na mesa da ceia. Porque se você não prestou atenção na cronologia dos relatos, quando é que ele está sentado na mesa da ceia, é que ele disse aos seus discípulos: um de vós há de me trair. Mas Jesus sabe que já tinha traído, né? Então a traição começa primeiro no coração. E aí todos disseram: mas Senhor, sou eu? Não. É aquele que mete a mão comigo no prato. E talvez você hoje, olhando, né, a sua casa, olhando para a mesa da ceia, diz assim: mas como que não percebeu que era Judas? Porque a Bíblia fala que imediatamente Judas pôs a mão no prato junto com Jesus. É que naquele tempo se pegava um pão, pegava um bocado de pão, se molhava numa tigelinha que tinha no centro com ervas aromáticas,
e azeite e se colocava na mão. E durante aquele dia, durante aquela noite, muitos discípulos já tinham metido a mão junto com Jesus. Então ficou uma pergunta sem resposta. Então todo mundo mete a mão. Quem vai ser que mete a mão? Mas tinha dito, porque imediatamente após Jesus falar, Judas meteu a mão no prato junto com ele. Jesus foi traído, sabia quem traiu, mas mesmo assim, levou a nossa casa. E nós teremos essa disposição. Jesus estava na mesa da ceia e foi traído. Então você estar na mesa da ceia não significa que você está livre de sofrer tristeza, de sofrer traição, de sofrer desventura, mas eu venho te dizer em nome de Jesus, o mais importante não é aquilo que te falam, aquilo que te fazem, mas é aquele que está sentado com você na mesa. Olha para ele, Jesus Cristo de Nazaré, porque você é dele, a igreja é dele. Deixa Judas pagar o preço, porque Deus cuida de você, cuida da sua casa, sara as suas dores, sara as suas feridas. Terceiro lugar, a Bíblia fala que Jesus toma o pão, ainda no verso 23, ele tomou o pão que simboliza o seu corpo. E ele diz: é este pão que simboliza o meu corpo, que é dado, que é entregue. Essa expressão entregue ou dado é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 12, verso de número 1. Rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, irmãos, para que apresenteis. Apresenteis de Romanos é o mesmo verbo de entreguei e dado que aparece aqui em Coríntios, quando ele fala que o corpo de Jesus é dado, entregue, apresentado por nós. Glória a Deus. E qual é a referência? É a palavra. A palavra no grego que simboliza essas três coisas, dado, apresentado, entregue, é a palavra soma. Repita comigo, soma. Soma. E soma no grego é entrega total. Glória a Deus. Ouviu o aluno do repetir? Soma no grego não é 10%, não é 50%, não é um pedaço, não. Soma é entrega total. Então Jesus está dizendo: quando você pegar no meu pão, se lembra, eu me entreguei por completo. Eu me entreguei por inteiro. Então você também tem que se entregar por inteiro. Eu vou apertar a rosca. Entrega tudo. Entrega a corpo. Entrega a alma. Entrega a espírito. Porque muitas vezes, aqui não tem, graças a Deus, só na igreja da minha sogra, tem uns crentes que vêm para o culto da Santa Ceia, entendeu? Alguns que não vêm e ligam para o pastor e dizem assim: pastor, eu não vou poder ir no culto da Santa Ceia esse mês, mas fica tranquilo, eu vou estar lá em espírito. Não funciona. Só funciona corpo, alma e espírito. Glória a Deus. E na igreja da minha sogra tem uns crentes que vem para o culto de Santa Ceia. Graças a Deus aqui não tem, louvado seja Deus. Ele vem com o corpo e vem com o espírito, mas deixa a alma vagando por aí. A alma está pensando no jogo do Corinthians, está pensando: nossa, se eu tivesse em casa agora eu vou no sorvete, se eu tivesse um ar-condicionado no carro. Irmão, segura aí. A alma, segue os pensamentos, fica integral, entrega tudo. Glória a Deus. É o culto de você se entregar completamente na presença do Senhor, porque é o culto em que Ele deu-nos o exemplo. O meu corpo foi entregue totalmente por vós. É esse Jesus que entregou tudo. E João Batista, quando o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus. Mas quando o outro João, o apóstolo, viu,
Lá em Apocalipse 5 diz: eis aí o leão da tribo de Judá. Ele pode ser o pão, ele pode ser o cordeiro, ele pode ser o leão, mas ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e estamos aqui para adorá-lo na beleza das suas santidades. Quando Jesus toma o pão e parte, ele disse para os seus discípulos: esse pão é o meu corpo. Mas quando ele parte o pão, ele não diz sobre o pão, e é uma nova aliança. Ele não diz. Ele só diz, ele parte o pão e diz: esse pão simboliza o meu corpo. Ele vai dizer sobre uma nova aliança na hora que ele toma o cálice. E diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Diga que chamou a nova aliança. Não está no pão. A nova aliança está no cálice. Está no sangue. Por que, pastor? Porque pão significa outra coisa. Pão significa comunhão. Glória a Deus. Comunhão. Glória a Deus. Quando nós partimos o pão, simboliza que nós temos comunhão. Quando nos assentamos para comer o pão, significa que nós temos comunhão. A palavra pão e comunhão é tão estabelecida na linguística que você sabe qual é a origem da palavra companhia. A palavra companhia no latim é a junção de três palavras: com, pão, ia. Sabe a quem é aplicado? Aos viajantes, navegantes ou andarilhos que pegavam um pão para a viagem e durante o percurso dividiam o pão. Com o pão iam para o mesmo lugar, iam para o mesmo objetivo, iam para o mesmo propósito. Diga para o seu irmão: é por isso que você precisa ter comunhão com Deus, e é por isso que você precisa ter comunhão comigo, porque nós vamos com o pão para o mesmo lugar, com o mesmo propósito, e vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus. E se nós não fôssemos uma igreja, seríamos uma companhia. Com o pão e o pão vivo que desceu do céu, nós vamos chegar lá na missão celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Companhia. Mas quando Jesus diz: este cálice é a nova, ele não está dizendo: quando você toma o cálice, eu te dou uma aliança renovada. Ele não disse isso. Ele não disse: é a velha aliança, eu vou fazer aqui um reparo nela e vou reformar. Não é restaurada, é nova. Glória a Deus. A aliança é nova. A aliança é nova. Aliás, eu nem falei que tem uma mensagem. O tema da mensagem é Santa Ceia, tempo de coisas novas. Glória a Deus. Santa Ceia, coisas novas. Sabe por quê? Porque a palavra que Paulo usa aqui é inédita. Oh, glória. Inédito. Ele diz: essa é a nova aliança do meu sangue. Ele está dizendo: eu estou lhes dando uma coisa nova. Glória a Eu Deus. estou lhes dando uma coisa inédita. A cada vez que você se assenta para cear comigo. Glória a Deus. Uma nova aliança. No grego fica assim: caimento e falar? Consegue repetir? Você repete 3 vezes falando do estranho. Caimento e uma nova aliança. A palavra caimento e no grego significa inédito. Se fosse você nova nova, coisa que nunca existiu, nunca foi visto, coisa nova. Jesus está dizendo: quando você se assenta na mesa de Santa Ceia, quando você se entrega ao todo na mesa de Santa Ceia, fazendo em memória de Jesus, Ele está sempre preparando uma coisa inédita na sua vida, uma coisa nova na sua vida. Eu vou dizer uma coisa que você vai cansar de saber: o único que sabe fazer coisa inédita é Jesus. Não é fazer coisa inédita de vez em quando, tem até homem que faz. Agora Jesus não, ele é especialista em fazer coisa inédita todo dia. Ele faz coisa
liberando coisas novas sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre os teus empreendimentos. O inédito de Deus está vindo. O tempo de Deus para esse tempo é tempo de coisas novas. Quinto lugar, ele diz: fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. O que Paulo está dizendo é: quando você sentar na mesa, faça isso em memória de Jesus. A palavra que ele usa é assim: traga para dentro. O que? Jesus. Glória a Deus. Traga para dentro da sua mente. Traga para dentro da sua alma. Traga para dentro do seu coração. Traga para dentro de si a Jesus, fazendo memória dele. Traga para dentro da tua ceia o Cristo. Glória a Deus. Ah, pastor, eu não acredito que uma ceia possa não ter Jesus. Irmão, você ainda não viu nada. Mas Santa Ceia sem Jesus existe. Mas a sua tem que ter Jesus. Eu não estou aqui por causa de fulano, por causa de ciclano, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu vim aqui celebrar Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Fazer de memória é isso. Trazer para dentro. Agora, o que eu quero destacar nessa frase é o fazer. Diga para o seu irmão: fazer. Mas aqui não é. Fazer em grego é policial. Policial. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmão, Santa Ceia não é culto normal. Glória a Deus. Mas não está dúvida de ser. Não é culto normal. É o suco de uma vazela. Lembra a geladeira? Não é um culto normal. Mas ele diz: fazer. Glória a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? No grego original, poisel. Sabe o que é poisel? Não faça de qualquer jeito, faça com criatividade. Glória a Deus. Ah, pastor, você falou isso? Eu falei e vou repetir. O apóstolo Paulo está dizendo: não faça de qualquer jeito, faça com criatividade. Mas pastor, eu já sou crente há 555 anos. Eu sou jeiteu, lá no dilúvio. Eu já tomei muita Santa Ceia, mas toda Santa Ceia para você tem que ser diferente. Faça com criatividade. Sabe o que eu aprendi que aqui Paulo falou a palavra poisel? Aprendi com o pastor do nosso evento, quando éramos no governo, o pastor Walter Brunet. Uma vez, eu disse para ele que nós aqui em Piracicaba, aliás, já faz muito tempo que nós estamos fazendo, mas nós temos o costume de trocar o cálice. Sabe trocar o cálice em você? Pode ser possível. Você vai trocar com alguém que você tem comunhão. Você vai trocar com alguém que você não tem comunhão, porque não conhece, com a oportunidade de você se apresentar. Você troca o cálice com uma mulher, que bênção, então. Você troca com alguém que você não, você não usa uma bola, você usa uma bola contínua. Você troca o cálice. E aí ele disse assim: o pastor Paulo disse: poisel. O que é poisel? Criatividade. Por isso que Paulo falou, quando escreveu, fazer isso. Faça com criatividade. Glória a Deus. Tem que ser diferente. Essa ceia não pode ser igual a passada. Essa não pode ser igual a de abril. Faça diferente. Glória a Deus. Pastor, se é a mesma igreja, se são os mesmos crentes, se é a mesma mesa, como que vai fazer com criatividade? Criatividade? Criatividade. Glória a Deus. Não taca para dentro, não, senão como se fosse uma bolacha de maisena. Não beba como se fosse uma Coca-Cola. Irmão, tem gente que tem mais emoção tomando Coca-Cola do que tomando o cálice da Santa Ceia. Porque acha normal, acha natural. Irmão, isso é um momento especial. Você está participando do corpo do nosso Salvador. Você está tomando do cálice da nova aliança. Símbolo do corpo do Senhor. Então, Cristo está dizendo, através de Paulo, faça com criatividade. Oh, glória. Faça com criatividade. Aleluia. Fala mais de criatividade, pastor. Chora no culto de Santa Ceia. Oh, glória. São crentes que ficam chorar. Uma vez no culto de Santa Ceia. Ouve o coração. Chora, ora, ajoelha.
teu Salvador, faça com criatividade, em memória dele. Enquanto você estiver fazendo com criatividade nos pés de Jesus, ele está resolvendo o que precisa ser resolvido amanhã, semana que vem, na tua casa, os teus pequenos, porque você está fazendo em memória dele. Isso você tem a palma de bendita de nós. Eu acho que o que falta, isso que eu lembro de mim, tá? Eu não sou psicólogo, mas eu lembro de mim. Eu acho que está faltando a gente voltar, sei lá, visitar o primeiro amor. Sabe o primeiro amor? Eu me lembro, eu já contei com os irmãos, eu sou irmão da igreja batista, com uma série de regras, eu lembro da conversão batista, demorou mais de um ano, né? Eu tinha que cumprir algumas regras, mudanças, eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que fazer o curso no catecúmenos, mas eu me lembro no dia do meu batismo, foi no batistério da igreja, eu tomei pela primeira vez a Santa Ceia. Meu irmão, é que a igreja batista não acredita no batismo do Espírito Santo. Não é que ela não acredita, ela nossa. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse outra igreja, eu seria batizado com o Espírito Santo no dia do meu batismo, na hora da Santa Ceia. Eu peguei aquilo, uma expectativa por tomar a Santa Ceia tão grande, que eu peguei aquilo, o meu corpo começou a tremer, deu vontade de gritar, e se eu grito, você sabe que ia sair mostrando a chefe. Então eu imagino que às vezes falta a gente voltar, visitar o governador. A gente hoje é preocupado com tanta coisa, e perdemos aquela essência, de encerrar, criar aquela expectativa. Então faça isso com criatividade, tenha memória dele, aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe. Certo lugar, ele diz, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Talvez você nunca tenha entendido essa expressão, mas o que Paulo está dizendo é que todas as vezes que você está numa mesa de Santa Ceia, com os elementos na mão, você está proclamando a morte do Senhor. Era como se você estivesse fazendo uma viagem em espírito para 2000 anos para trás e visitando o Monte Madeira, o Calvário, e vendo nosso Senhor crucificado na cruz do meio, e você está anunciando: eu estou aqui porque ele esteve lá. Glória a Deus. Eu estou tomando essa ceia porque eu sou salvo, porque ele pagou o preço. O preço pelos meus pecados. Glória a Deus. E isso é extremamente interessante, porque Romanos fala, Paulo fala em Romanos, capítulo 4, versículo 25, que ele pagou um alto preço pela nossa salvação, pelos nossos pecados. E quando ele fala aqui do pagou um preço, ele usa uma palavra chamada agoritizo, que é usado, sabe por quem? Por compradores de escravos. Agoritizo. Os compradores de escravos pegavam um saquinho de moeda e iam ao mercado do escravo. Sabendo que o preço médio do escravo era 20 moedas de prata. Então, se ele levava 40 moedas de prata, ele se apresentava ao vendedor e disse: eu tenho 40 moedas de prata, eu quero escolher 2 escravos. O vendedor conferia o saquinho, dava na mão dele e disse: pode escolher. Aí ele olhava, escolhia, apalpava um, apalpava outro, e dizia assim: eu quero esse. Eu quero esse. Então, tá bom, você tem os 40? Tem. Então, vou levar. O que Paulo está dizendo é que Jesus chegou no mercado de escravos espirituais. Aleluia! Quando depois de levar, o vendedor perguntou: quanto você tem e quanto você quer? Eu quero todos. Como assim? Quanto você tem para pagar? O meu sangue, que vale a vida
que ainda vão estar. Se é o teu sangue, então fala. Aí Jesus entrou no mercado de escravo e começou assim: eu quero aquela, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. Aquele não vale, não me toma, mas eu quero assim mesmo. Aquela não é problemática, mas eu quero assim mesmo. Mas o preço é muito alto, mas não tem problema, eu quero assim mesmo. Quero ele, quero a sua família, quero a descendência. Eu estou pagando o preço de todos. Por isso ele pagou um alto preço em nossas vidas para nos tirar das garras de Satanás. E hoje nós podemos dizer: eu sou livre, comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. E Satanás já não tem mais poder sobre a minha vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para terminar com a radastra, eu sei que você está na voz, no versículo 28, ele vai dizendo uma última expressão de um secador. Ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Diga para o seu irmão: examine-se o homem a si mesmo. Agora veja como está escrito na minha Bíblia. Olha que eu consultei todas elas, está igual. Verso 28. Examine-se, vírgula, pois o homem a si mesmo e, vírgula, assim como desse homem liberou dessa casa. Eu não achei em Bíblia nenhuma escrito: examine-se o homem a si mesmo. Ih, está falhando, hein? Então não toma ceia, não. Examine-se antes, peça perdão e tome a ceia. Você entendeu? Você é gente dele. Examine-se. E eu acho que eu estou com uma falha aqui. Aproveita. A gente não abre o culto com a Santa Ceia. A gente tem louvor, tem coração. Examine-se. Aqui o culto inteiro pode se examinar. Será que aquilo que eu fiz? Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu fiz? É Deus. Você não é Deus. Se eu falei, me perdoa. E aí, como você toma? Primeiro desse caso. Porque se você não tomar do pão e não comer o pão e não beber o cálice, você vai estar pecando sobre o pecado. Então, examine-se o homem a si mesmo. Peça perdão. Se reconcilia com Deus de uma coração, e coma desse pão e beba desse cálice. Não gostaria de incentivar ninguém a examinar outra pessoa. Como que é isso, pastor? Porque tem crente, irmão, que parece juiz federal, ou parece o japonês da federal. E entra na igreja e fica examinando, mas não fala se examinar ao outro, fala examinar a si mesmo. Porque me perdoe, tem crente por aí que se dependesse dele, o céu estaria vazio. Eu acho que nem ele ia entrar. Mas Jesus manda ele dizer: examine você, deixa o outro para lá, faça um exame pessoal. Pastor, que no bem, nem no bem, deixe o bem com o bem. Não examine seu marido, seu filho, sua esposa, examine-se a si mesmo. Glória a Deus. Isso eu tenho que falar. A palavra examine-se no grego é dogmatizo. Sabe o que é? Sabe o que é dogmatismo no grego? Perceba se o teu nível de fidelidade está na altura da mesa. Eu vou repetir esta agora para você igual. Dogmatos, examine-se. Perceba se o teu nível de fidelidade a Deus está na altura da mesa. Glória a Deus. Se não está, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de pedir reconciliação e dizer: Deus, eu não posso deixar de participar assim. Por isso eu me examinei. E eu quero me esconder atrás do sangue de Jesus, Glória a e Deus. poder participar do pão, e poder participar do cálice, para a glória do nome de Jesus. Para terminar, eu vou só explicar o que eu ia te dizer. Irmão, não liga para esses crentes que aqui não têm, graças a Deus, e fica dizendo assim, fica olhando com uma pergunta: você vai assim? Sabe aquele
lugar, não precisa nem abrir a boca, só olhar. Não liga para os jogadores, não. Liga para Jesus. Glória a Deus. Sobre os jogadores, Jesus escreveu através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Se você entender isso, ganhei. Mateus 5,39 diz assim: se alguém te bater na face direita, volta do bem à esquerda. Pastor, eu já ouvi essa expressão e não acho uma expressão bonita, pois eu vou aqui para te explicar. Se alguém te ofender, se alguém bater na tua face direita, volta à esquerda. Como que é isso, pastor, com relação a Santa Ceia? É assim, meu irmão. Direita na Bíblia, ou face direita na Bíblia, é beticon, é honra, é dignidade. Não é literalmente alguém vir te dar uma bolacha, te dar um pé no ouvido. É alguém ofender a sua honra, ofender a sua dignidade, ofender a tua espiritualidade. Se isso acontecer, Jesus poderia dizer: oferece a esquerda. Agora, oferecer a esquerda não é virar outra face. Sabe o que é oferecer a esquerda? A palavra original é prosopon. Sabe o que é prosopon? Esquerda. Você dá as costas e vai embora. Porque se alguém te ofendeu, não está ofendendo você. Você não é de si mesmo. Você já não manda mais em si mesmo. Você tem dono, e o teu dono é extremamente ciumento. E quem te ofende, ofende ele. E quem te faz mal, cutuca ele. Você é menina dos olhos do Senhor. Você sabe como é que é a menina dos olhos? Cai nos cisquinhos que já se apavora. É assim você é nos olhos de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Se alguém te ofendeu, fica tranquilo, dá esquerda. Vira as costas e vai embora. Deixa que Deus peleje as suas guerras. Deixa que Deus peleje as suas pelejas. Deixa que Judas se vire para lá. Deixa que Judas pague o seu preço. Continua olhando para Jesus, autor e consumador da minha e da tua fé. E você vai chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e a